Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast O Você Pode. Esse podcast que nós sempre trazemos aqui um convidado para contar a sua história ou para trazer um conteúdo, para trazer mais esclarecimento, mais conhecimento para auxiliar vocês na empresa de vocês, auxiliar ela a crescer, a prosperar cada vez mais. Como eu sempre digo, né? Ninguém monta uma empresa para quebrar. Então é para isso que a gente está aqui. E hoje aqui a gente está com o Thales da Corinthians. Seja muito bem-vindo, Thales. Obrigado, é um prazer estar aqui. E Thales, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, né, meio importante para as empresas, né? O que traz dinheiro para a empresa é vendas, né? Sim, vendas é o que move, né, na verdade, a empresa, que faz ela progredir, que entra o fluxo de caixa, tudo, né? Exatamente. Sem vendas, por mais organizada que a empresa for, por mais um bom produto que ela tiver, mas se ela não souber vender, toda a estratégia vai para água abaixo, né? Tudo vai por água abaixo, tem que focar muito nisso aí, porque é importante e eu vejo que muita gente falha nesse quesito aí, né? Sim. Pensa nas coisas internas e não pensa na venda, né? Sim. Mas antes da gente avançar sobre o nosso tema, Thales, conta para nós quem que é o Thales, como que você entrou nesse mundo de vendas, o que você já fez aí na sua jornada aí. Eu sou um profissional bem eclético, você me conhece. Sou formado em administração, especialista em gestão estratégica de negócios. Já trabalhei em várias empresas aqui em Paz, já dei consultoria, já fui professor, fui vendedor e hoje sou vendedor autônomo. Trabalho para uma empresa de até um amigo meu que deu essa oportunidade, estou lá com ele e também dou algumas consultorias, algumas mentorias, etc. aqui na cidade também. Sim. Lembra aquele evento que a gente fez lá no Venda do Mineiro, né? Que a gente reuniu vários empresários lá para discutir um tema específico, né? A gente sempre contribuindo aí com o conhecimento, né? Sim, gostei muito de participar, foi muito legal. Deveria ter mais iniciativas como a de vocês, inclusive o podcast aqui de vocês e essa lá antiga que vocês tinham, devia retomar também para ter contato com esses empresários aqui da cidade. Eu achava muito legal. Sim. Bom, Thales, então, mas vamos falando para nós aí sobre vendas. O que é vendas ou também o que é ser um bom vendedor aí, para a gente começar o nosso bate-papo aí. Queria falar, para começar aqui o nosso bate-papo, queria falar que todo mundo é vendedor. Todo mundo vende. Não adianta falar que você é tímido, que você não consegue, porque você é vendedor no teu dia a dia. Você vende produto ou você vende ideias. Se você é casado, se você namora e está assistindo a gente, com certeza você teve que se vender para a pessoa te comprar para você estar junto, ter um relacionamento com ela. E vendas, cara, a gente vai ver aqui que vendas é emoção. É sentimento, é emoção. Então eu vou passar aqui algumas experiências como deve ser um vendedor, experiências minhas, tá? Na minha base de validação aí que eu passei por diversas empresas e queria mostrar para vocês. Mas aí você já foi logo quebrando o mito, né? O que o pessoal sempre fala, não, tem que nascer vendedor. Ou você nasce vendedor, ou seja, ou você é vendedor ou não é. Então você já trouxe uma ideia que todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. E eu gosto muito de uma frase de um vendedor palestrante que chama Thiago Concer. Escreveu muitos livros, etc. Ele fala assim, me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário. Então, o que é? Vender não é simplesmente ir lá e vender. Tem técnica de venda, tem estudo, tem faculdade hoje que ensina venda, MBA, internet, vender, coisa que eu estou estudando, aliás. Tráfego pago, venda do TikTok, Instagram, as redes sociais. Então, isso tudo é um material que você pode usufruir, aprender com isso. Então, é uma coisa que todo mundo pode ser. Sim, então é uma habilidade que a gente desenvolve. Sim, desenvolve, a gente pode adquirir. Aqui em Passo chegou até escolas de oratória, tem muito a ver com venda, né? De falar, de não ficar nervoso, não ser ansioso. Então é uma qualidade que, aliás, eu mesmo sou muito ansioso, só que eu tinha um sonho. O meu sonho era dar aula, né? E eu consegui esse sonho. Hoje eu não dou aula mais, mas eu consegui esse sonho e eu fui no medo mesmo. Então quer dizer que eu aprendi a falar, perder o medo na prática. Na prática, estudando, conhecendo o conteúdo. É assim que a gente se desenvolve. Sim, enfrentando, né? Você falando em questão de dar aula, pelo menos assim, dos cursos que eu dei também, você tá ali de frente a uma
quantidade significativa de pessoas te traz muita insegurança da pergunta que pode vir. Sim, mas só que você tem que lembrar, você não pode ter medo. Porque você nunca vai saber tudo. Você nunca vai dominar 100% de um tema ou outro. Você pode ser muito bom numa coisa, mas sempre tem um melhor que você, um que viveu outra experiência. Então você vai aprender também. E não adianta você fingir que sabe tudo. Se você ouvir alguma pergunta e você falar, não sei. Você tem que ser sincero, cara, eu não sei, eu vou procurar saber, na próxima aula a gente comenta, porque sempre vai ter esse aluno, essa pessoa em alguma palestra, em algum lugar, que vai, vamos falar assim na nossa linguagem aqui, te trucar, né? Sim. Mas só que você não pode ter medo, cara, aquilo você tá para aprender também, você não tá só para ensinar. Sim, vai te questionar ali, né? E esse é um ponto interessante, né? Muitas das pessoas acreditam que tem que saber tudo. Não. E o empreendedor acha que também tem que saber tudo e fazer tudo, né? E não é assim, né? Não, o maior erro do empreendedor é querer fazer de tudo. No começo, sim, você tem que fazer de tudo. Mas depois você tem que pegar aquilo ali, aquela parte que você não é bom, que você é mais fraco, e realmente ou você vai estudar ou você vai delegar para uma pessoa que seja melhor que você. Inclusive, sociedade também. Você é sócio aqui com o outro Bruno. Se os dois forem iguais, souberem só de uma parte da contabilidade, a empresa não vai para frente. Um tem que ser bom numa coisa, o outro tem que ser bom em outra, para poder juntarem as forças ali. E acontece muito também na área de vendas isso aí, ó. O cara é um vendedor nato, mas só que péssimo administrador, péssimo gestor. Então a empresa dele não acaba indo para frente. E ao contrário também. O cara é muito bom de custos, parte interna da empresa, até marketing, posso falar assim, finanças, mas não é bom de venda. Não sabe vender, nunca vendeu, aí também a empresa também não vai para frente. Sim, não, eu costumo dizer, né, dentro dos clientes que a gente atende, que independente do tamanho da empresa, seja ela pequenininha, seja uma grande empresa estruturada, toda ela tem todos os setores, né? Tem gestão de RH, tem marketing, tem vendas, tem contabilidade, tem finanças, ou seja, está tudo ali. Só não pode estar muito bem claro, né, definido, né, os departamentos. Mas que existe, existe. Existe, é. E o empreendedor precisa entender isso, né? E à medida que vai crescendo, realmente ele dando mais vazão naquilo que ele tem mais habilidade, mais aptidão e delegando aquilo que ele precisa para poder crescer mais rápido, né? Pois é. Eu gosto muito de falar também que você tem que ter uma empresa, não uma eu-presa. Porque não adianta o cara ficar lá 12, 14, 20 horas. Lógico que no começo todo mundo vai ficar. Mas, tipo assim, se tiver alguma parte ali que você não tá conseguindo desenvolver realmente, aí você tem que partir para aprender ou delegar. Sim, porque é aquela coisa, né? Querer resolver tudo e tudo. E esse trabalhar muito tem que ser intencional. Precisa de um tempo para isso. Há quanto tempo que eu vou me esforçar dessa forma, com essa intensidade? Porque senão não adianta nada. Eu vou ter dinheiro, mas eu não vou ter tempo. Né? Eu vou ter dinheiro, mas não vou ter disponibilidade depois de saúde, de energia para poder fazer as coisas. Tem que ter um propósito de vida, né? Antes aqui da gente começar, você tava me falando, né? Você tava falando que futuramente a gente tem que maneirar, trabalhar menos, a gente tem que pensar nisso. Não dá para você manter o ritmo 40, 50, 60, 70 anos, aquele ritmo que você tinha no começo. Não, de jeito nenhum. Nem o corpo não aguenta, né? Não funciona. Acho que a vida tem que ter bastante esse equilíbrio. Acho que o empreendedor tem que entender isso, né? Épocas da vida ele vai um pouco mais, um pouco menos. Mas acho que sempre a ideia é que a gente tem que, de fato, desfrutar em vida. Acho que esse que é o objetivo maior de todo empreendedor. Uhum. Realizar o sonho dele, sim, montar um negócio, ter minha independência financeira, adquirir meus objetivos, adquirir um certo faturamento, uma certa estrutura, ok. Mas como que você vai, ao longo, desfrutar nisso fora do ambiente de trabalho, né? Tem que alinhar todos os setores, né? Tem empresa que o cara não pode tirar férias, senão a empresa acaba, né? Esse que é o problema. Aí o cara nunca vai sair dali, porque a empresa é muito dependente dele. E a empresa tem que rodar sem você. Porque vai que um dia você fica doente, você tem que se ausentar, aí sua empresa vai acabar. Tem que pensar nisso. Aconteceu agora também uma pandemia, a pandemia recente também. Muitas empresas aí praticamente acabaram sem uma reserva de capital, sem uma estrutura financeira,
aguentar ali 1 mês, 2 meses, né? Muitas empresas fecharam. Então a gente tem que rever isso aí. Né? Aproveitando esse tema, na época que você foi consultor, você trabalha com consultoria, o que você tem visto dentro dessa dinâmica aí dos empresários em geral? Primeira coisa, o empresário ele só te chama quando ele tá muito mal das pernas. Para não falar outra palavra aqui, para não falar outra palavra. Ele tem um orgulho, a gente tem mania de ser orgulhoso. Então a gente tem que quebrar esse paradigma aí. Falar assim, não, eu tô bem, mas eu quero, esse aqui não é o meu potencial máximo. Eu posso chegar além disso. Não é, tô com vergonha de chamar o Bruno aqui na minha empresa, porque ele vai ver como é que é aqui tudo, ele vai conhecer e eu tenho vergonha. Não é isso. Agora só quando você tá lá pegando empréstimo, você tá atrás de banco, agiota, que você vai procurar uma ajuda de alguém, a gente tem que se conhecer primeiro. Conhecer a empresa, mas a gente tem que se conhecer. Largar desse orgulho, realmente procurar. Quem não sabe, procurar quem sabe. Não é vergonha nenhuma procurar um mentor, procurar uma pessoa que tem experiência, procurar uma pessoa, uma gestora. Isso aí a gente tem que quebrar isso. E você acha que o que mais trava nesse momento aí é o orgulho? É o orgulho. Mas agora você me perguntou do que os empresários mais têm queixado. É realmente a parte financeira. Organização financeira é uma coisa que poucas pessoas estudam antes de começar um negócio. A pessoa que começa um negócio tanto por necessidade ou por oportunidade, ela vai ali do conhecimento dela operacional, que não está errado. Vou dar um exemplo aqui, a pessoa vai fazer bolo. Faz um bolo delicioso. Então ela quer abrir uma confeitaria, uma coisa de fazer bolo. Só que ela não estudou os custos, estoque, gestão, venda, até ERP, software também, planilha Excel, vou falar quem está começando bem pequenininho, um Excel já basta, uma planilha bem feita, um plano de contas. Então a pessoa não viu aquilo ali. Aí do final do mês ela fala, nossa, mas eu estou vendendo, mas só que não está rendendo, não está dando lucro, não está sobrando dinheiro, o que é que está acontecendo? Aí que a pessoa tem que parar e analisar, voltar atrás no começo e falar o que eu fiz de errado. O produto é bom? O produto é validado? Ótimo. Já está meio caminho andado. Agora eu vou ver os meus fluxos operacionais. O que eu estou errando ali? Sim, acho que a maioria acontece desse caminho mesmo, né? Que a gente percebe, que a gente acompanha. E vai por oportunidade, né? E tem uma coisa, Bruno, quando você vai fazer uma consultoria, a consultoria ela não é fixa. Ela não é um passo a passo. Se o cara tiver com dor em marketing, a gente começa pelo marketing. Se tiver com dor em finanças, a gente começa por finanças. Se tiver com dor em funcionários, equipe, RH, a gente começa com RH. A gente dá treinamento de RH. Então depende do empresário, qual que é a dor dele. Até tem empresário que eu já atendi que a dor dele é justamente essa que a gente está falando. Não tem tempo para a família. Então a gente vai ver ali qual que é o modelo de vida dele, o que ele está fazendo, o que são as crenças que estão limitando ele ali, que ele não está conseguindo. E ele está perdendo a mulher dele, perdendo o crescimento dos filhos. Então, dependendo do problema, aí que a gente vai começar. Sim. Então é sempre bom, né, a gente olhar para dentro do negócio. Olhar para dentro. Sempre a resposta do crescimento da minha empresa é interno. É interno e outra coisa. Até como a gente vai falar aqui muito sobre vendas, deixa eu te falar. Tanto em vendas como na empresa, principalmente se for empresa que não é uma cooperativa, que é de um dono só, 2 sócios, etc e tal, você tem que pôr na cabeça que sempre a culpa é sua. A sua tomada de decisão a tomada de decisão é sua. Então sempre a culpa é sua. Não adianta falar, que é o sol, é o tempo, é o governo. Isso aí, cara, faz 20 e tantos anos aí o governo nunca beneficiou. Poucas empresas são beneficiadas aí pro governo. E tem gente ficando rico, tem gente quebrando. Então esquece isso aí. Esquece isso de política, é uma bobeira. Eu acho que é uma bobeira ficar discutindo política. Eu tenho meu lado, você tem seu lado. Mas isso aí não vai afetar empresas. Raridade afetar empresas. Só se for alguma lei, alguma norma nova que surgir. Mas, tipo assim, você tem que pôr o seu propósito e seguir.
pequenos passos, né? O propósito, você pode sonhar grande, mas você planilha aquele sonho em pequenos passos e um dia você vai chegar lá. É só você não desistir. Você vai poder mudar sua rota algumas vezes no caminho. Assim como um rio. O rio só encontra o mar por quê? Porque ele desvia dos obstáculos. Então a montanha, ele contorna a montanha. Ele continua, o objetivo dele é o mar. Sim. Esse ponto é interessante, né? Que a gente vê muito debate nesse sentido. Do empresário, do empreendedor ali. Ninguém me ajuda, a economia não vai bem, está em crise, a política não vai, está bagunçando, é muito imposto. É por isso que eu te digo, sempre a culpa é do outro. Sim. A culpa sempre é do outro. Tem um empresário que eu conheço que botou a culpa no locatário do cômodo. Eu vou lá, ué, por quê? Ah, parece que ele não gosta de mim. Cara, o que a tua empresa tem a ver com o cara que tá te alugando o cômodo? Ele pode te odiar, mas você tá pagando em dia? Ele tá te expulsando? Ele tá fazendo alguma coisa contra você? Contra o seu cliente? Ah, não, parece que ele vira a cara. Cara, não liga pra isso, tem problema mais sério pra você resolver do que isso. Sim, porque isso não pode ser empecilho, né? A gente tem que realmente, estou entendendo o que você está falando, a gente tem que ter o olhar para a solução. Sim. Né? E tá aquilo que está ao nosso alcance. Não adianta a gente se preocupar aquilo que não foge ao nosso poder de influência ali de solução. A gente tem que ser resolvedor de problemas. E outra coisa, eu vou dar uma péssima notícia para os empresários aí, ó. Os problemas nunca vão acabar. Quanto mais você avançar, progredir, vão surgir outros. Eles só mudam. Então você vai ter que ser um resolvedor de problemas mesmo. Essa é a vida do empresário. Se você não está preparado, você procura CLT. Eu já fui diversas vezes CLT, tá? Até não estou falando nada contra CLT, mas estou falando assim, ó. Então você procura uma estabilidade. Se você não estiver preparado, disposto a enfrentar os desafios. Sim. E principalmente, acho que nesse momento que a gente está falando aqui de desafios e tudo, é a capacidade da pessoa de tomar decisões e fazer escolhas. Eu acredito muito que a maior dificuldade do ser humano é fazer escolha. Você citou aí no começo, mais atrás, na hora que você teve que se vender para sua esposa, para o seu marido, para o seu cônjuge, né? Só que automaticamente quando você faz isso, você dá o sim para uma pessoa só e um não para bilhões de pessoas. E se a gente colocar nesse parâmetro, nessa proporção, é pesado, né? Imagina, você escolhe uma em detrimento de 9 bilhões, sei lá quantos bilhões de habitantes que tem no mundo. E tem outra coisa, não tomar uma decisão já é uma decisão. Exato. Ficar passivo. Exatamente. Tem esse outro ponto, né? Acreditar que protelar, né? Protelar, tomar a decisão, a escolha, você vai para a direita ou para a esquerda, você vai para frente ou para trás, ou seja, independente do lado, né? Vai trazer para outra conotação, né? Você já tomou a escolha, você ficou parado. Eu mesmo, eu falo por mim, tá? Na minha carreira eu já trabalhei diversas áreas, inclusive pública, tá? Fui funcionário público também. Então, cara, é tudo fruto da minha decisão. Eu sou um cara que gosta de experimentar. Então eu faço experimentações. Até minha esposa tem vezes que até fica de boca aberta comigo. Porque quando eu tomo uma decisão, eu posso estar estável que eu tomo uma decisão. Eu vou. Agora, não tô falando, Bruno, que todas as vezes, nossa, que é uma maravilha. Quando o talho só cai pra cima. Odeio essa frase, cara. Já tomei muita decisão errada. Muita decisão errada. Passei dificuldade. Tive que começar de novo. Mas só que é tipo assim, cara. Eu tenho muita fé em Deus. E outra coisa, cara que corre atrás nunca vai te faltar nada, cara. Se você for um profissional disposto a buscar, eclético, sempre vai ter uma área para você trabalhar. Sempre vai ter um lugar. Sempre vai ter uma pessoa precisando de você. Entendeu? Eu da minha convicção é essa. Sim, acho que você está disposto, né? Sempre aberto para solucionar esses problemas, vai ter oportunidade. Porque o problema é que não falta, né, para ser solucionados, né? Você vê que dentro do empreendedorismo, como você falou também, né, a gente quer essa estabilidade, essa tranquilidade, ela não existe, né? Você vê, todo momento a gente enfrenta agora uma reforma tributária, enfrenta agora
a questões da IA, como que a gente vai adaptar no meu negócio, não vou. Nova geração, né, de pessoas, né, a nova geração entrando no mercado de trabalho, que traz uma nova adaptação, que é uma nova cultura, uma nova forma de criar. Isso tudo tem demanda. Quase que a gente pode dizer que é infinita, né? Eu tenho uma raiva de pessoa que fica esperando a hora certa. Essa tal da hora certa aí, que atrapalha de gente, velho? Que não existe hora certa, cara. Não existe estabilidade, igual você falou. Sempre vai haver um caminhão de problema em cima de você, uma hora ou outra. Vai ter uma fase que você vai passar excelente. Mas vai ter outra fase que você vai passar por dificuldades grandes. Não existe hora certa. Começa. Só começa. Só pega e vai. Depois que de acordo com a sua experiência, eu falo, ó, eu acho melhor não seguir, acho melhor seguir. Aí é você que vai ver. Mas tipo assim, não fica esperando. Ah, não. Quando eu tiver tal quantidade de dinheiro, eu faço isso. Quando eu tiver X idade, eu vou fazer isso. Até pra ter filho, cara. Quantas pessoas aí. Ah, não é a hora. Teve que hora de ter filho, cara? Filho é uma benção, não vai te atrapalhar em nada, não. Se você ter disposição pra trabalhar ali, pra trabalhar, pra correr atrás, não vai te atrapalhar em nada. Entendeu? Sim. Não, com certeza. Mas aproveitando esse gancho de não esperar a hora certa, qual que é o momento certo do empresário montar uma empresa ou começar a trabalhar com vendas dentro da empresa dele ali? Então, é diferente. A hora de montar uma empresa, eu acho o seguinte, quando você... primeiro você tem que ter um norte. Uma missão, uma visão. Aonde que eu quero chegar, qual que é o propósito, pra que eu vou montar isso, qual que é meu público que eu quero atingir. Mas quando você tem bem definido isso, você acredita que você consegue atender uma demanda, não precisa inventar a roda, tá? Deixar bem claro isso aqui. Você pode melhorar uma coisa que já existe, um serviço, um produto. Se você tem esse sentimento, esse feeling, dá uma pesquisada no mercado e faça. Eu acho que essa é a hora. Agora, vendas, cara. Vendas realmente hoje tá... O mercado está inundado aí de cursos, está inundado de mentores. Eu sigo muita gente. Nas minhas redes sociais, toda hora aparece um vídeo de vendas. Já dei aulas disso, até foi pro IFSU, muito antigamente, no módulo Pronatec que tinha externo lá. E realmente a venda brilha os olhos das pessoas, cara. Brilha. Quando você está dando uma aula falando sobre marketing de vendas, o brilho das pessoas no olho é outro. A pessoa presta muita atenção, que é um assunto interessante, é um assunto legal e que vai fazer você ganhar dinheiro. Então todo mundo quer isso. Sim. Então, e o que te chamou a atenção para trabalhar com isso? Foi esse brilho no olho? Como que é? Não, só para você ter uma base, eu queria muito ser vendedor. Todos os serviços que eu fazia, você é um pouco vendedor, né? Claro. Mas só que, tipo assim, eu queria ser vendedor direto. Aí surgiu essa oportunidade com um amigo meu, até um abraço para ele, que chama Eliseu. E chamou para trabalhar com ele, explicou como... Não sou só eu, tá? Ele tem outros vendedores. Explicou qual é a dinâmica da empresa dele. E eu já participava da empresa dele. Como a gente tinha amizade, eu participava informalmente. Que sempre quando havia algum problema na empresa dele, ele falava, o que você acha disso? Aí eu dava minha opinião. O que você acha disso? Eu dava minha opinião. Aí depois eu vim trabalhar com ele. Surgiu essa oportunidade e eu momentaneamente estou satisfeito, porque tem uma liberdade de tempo. Eu não preciso ficar... eu faço meus horários, né? E eu adoro isso. Pra falar a verdade, eu levo até mais em conta do que financeiro. Eu gosto mais de estar ali, porque eu gosto de estar estudando. Sempre eu estou estudando, sempre eu estou fazendo algum curso. Sempre estou buscando alguma coisa nova, conversando com algum empresário. Então eu tenho essa liberdade. Então para mim é muito legal. Essa rotina. Não, o sem rotina. Tá. O sem rotina, na verdade, né? Tipo assim, eu tenho aquela tarefa para me fazer, aí eu vou e executo. Mas não tem aquela pressão, tem que voltar tal dia, tem que fazer isso. Então é um ponto positivo. Mas se eu fosse pensar talvez em instabilidade, talvez eu não estaria nesse âmbito. Só que eu estou adorando, por enquanto, né?
Mas nunca se sabe amanhã. Estou estudando muito, como eu te disse, estou estudando muito venda no digital. Eu tenho um produto em mente aí que eu, se Deus quiser, vou realizar. E estudando muito a parte de tráfego pago, de copywriting, que a gente vai falar aqui, que é o anúncio, né? Em si, como fazer um anúncio. Então eu tô nessa parte aí, eu tô achando bem legal. Sim. Mas assim, e o que a pessoa precisa ter, ou quais habilidades ela precisa desenvolver para essa parte de vendas ali, para ir avançando? Legal. Ó, primeiramente, o que eu acho que a pessoa tem que ter? Simpatia. Não adianta um vendedor que não olha no teu olho, que não sorri, que não te escuta. Então não adianta. Então a pessoa tem que ser simpática, tem que sorrir, tem que receber bem, tem que ser educado. É difícil falar isso, mas provavelmente você que está nos assistindo aí aqui em Passo, nós estamos falando de Passo, né? Só que a internet está no mundo inteiro. Mas eu tenho certeza absoluta que tem alguém aí que foi mal atendido aqui em Passo. Que foi mal atendido. Que toda pessoa que eu encontro na rua fala, no atendimento aqui de Passo deixa a desejar. Mas talvez não, é porque não só pelos empresários, mas pelo vendedor. O vendedor tem que se especializar, cara. Tem que estudar. Outra característica importante que eu acho, cara, é o entusiasmo. Você tem que acreditar no que você vende. Acreditar no teu produto. Você tem que sorrir através das palavras. Nossa, esse produto é incrível. Vem que eu vou te mostrar. Realmente está empolgado, porque aquilo ali passa a emoção para o seu cliente. A emoção é passada para ele. Então você tem que ser entusiasmado. Você tem que acreditar. Outra coisa que eu acho que tem que ter é escuta ativa, tá? É muito importante essa qualidade no vendedor. Aí eu já estou entrando um pouco na programação neurolinguística, tá? É uma das estratégias. Escuta ativa é você escutar, realmente perguntar e decifrar ali, ler aquele cliente. Tem cara que é introspectivo, tem cara que é pra frente, então você tem que ler ele. E outra coisa, nem todo mundo sabe o que ela quer, o que ela quer comprar. Nem todo mundo sabe. Então realmente você tem que escutar para você conhecer a dor dele, para você ir direto para solucionar aquele problema. Você conhecendo a dor deles, dando uma solução para aquele cliente, não importa o produto ou serviço, aí a venda vai ficar muito mais fácil para você. Certo, então tem que ter escutativa, Entusiasmo, simpatia. E outra coisa, uma boa comunicação, tá? Boa comunicação. Se adaptar na comunicação, linguagem simples, linguagem formal. Não sei se o produto aí que você vende é um produto low ticket ou high ticket, ou preço baixo ou preço alto. Então você tem que ter uma comunicação boa. Outra técnica interessante de falar aqui, Bruno, é o rapport, né? Que é outra técnica de PNL, que eu gosto de usar. Você tem que se adaptar aos trejeitos do teu cliente. Vou te dar um exemplo assim, ó. Se eu tô conversando com você aqui, toda hora você tá vendo que eu tô gesticulando aqui com a mão direita. Aí, sem ser descaradamente, mas você começa a gesticular com a mão direita quando você for me apresentar seu produto. Se você me nota que eu fico muito de braço cruzado, que eu passo a mão na cabeça, aí disfarçadamente, quando eu parar assim, você vai falar, nossa, então... Não, mas o produto é muito bom que eu vendo. Esse tênis é de alta tecnologia. Você vai gostar. Aquilo ali, o seu cérebro indiretamente vai entendendo que nós dois somos iguais. Que eu realmente estou me importando com você. E quando você consegue fazer o cliente sentir que você se importa com ele, a venda flui. Então o rapport é criar essa conexão com o cliente. Sim, criar essa conexão através dessa linguagem corporal. Sim. E tem um rapport também que é o inverso também, né? Por exemplo, se eu... como que eu vou te falar? Se eu mexo com a mão direita, você mexe com a esquerda, ou você mexe com a perna, você faz um outro movimento também, que você viu que a pessoa gosta de movimentar, você se movimenta ao contrário dela, diferente dela também, não igual.
como é o primeiro que eu falei, que é o espelho, né? Aí você que vai se adaptar, você testa isso aí que eu tô falando, tá? E depois você vê o resultado. Sim, isso para poder a gente criar essa conexão com o cliente, né? Acho que o cliente chega ali, quer tá em busca de alguma coisa, ou você falou, não sei muito bem o que eu quero. Então você precisa criar essa intimidade. Principalmente que a gente só compra quem que a gente confia, quem que a gente gosta, né? E outra coisa, toda palestra de vendas, todo palestrante de vendas, aposto com você pode me cobrar isso depois, mas os primeiros slides ali da apresentação que ele vai te mostrar é os motivos por que a pessoa compra. E sempre está em primeiro lugar atendimento, não é preço, é atendimento. Por que seria o atendimento? Por causa que a pessoa gosta de ser bem tratada, gosta que se importem com ela. Aí ela passa a tratar o preço de uma opção secundária. Lógico, não generalizo. Tem gente que é louco por preço. Tem gente que é tubarão. Quer te sangrar, só quer desconto. Aliás, essa é outra coisa. Desconto, o vendedor nunca fala desconto de primeira, tá, gente? O desconto e o preço são as últimas coisas que você tem que falar. Sim, então primeiro a gente precisa criar essa conexão com esse cliente, trazer ele para ser parceiro, amigo nosso. Sim. Criar essa intimidade, essa confiança dele, para que ele se fidelize conosco. Para se sentir à vontade, que aí quando você chegar na hora do chamada para ação, que é na hora do fechamento, você vai chamar, ele não vai nem sentir. Que ele já está tão conectado com você e com o produto, que ele não vai nem sentir mais. E por que você acha, você comentou um pouco, que aqui em Passos o atendimento não é tão bom? O que você acha que falta aqui para nós? Eu não tenho dados, tá? Sim, mas só que isso aí eu também já ouvi falar bastante isso também. Por isso que eu tô... É um senso comum. Sim. Eu aposto que tem muita gente aí que vai falar também vai validar essa ideia, que né? outros lugares têm atendimento melhores. Então, mas eu posso te falar outra coisa também. Já fui em lugares que eu fui muito bem atendido. Muito bem atendido. Inclusive, não vou citar nomes da empresa, mas eu fui num lugar, cara, uma vez, mas eu tive uma aula de vendas. Uma aula de vendas. Era um lugar que vendia motocicletas, tá? Era uma loja de motocicletas. E eu cheguei lá exatamente porque tinha uma amiga minha olhando uma motocicleta para comprar. Só que enquanto ela olhava, eu não ia comprar nada. Eu só tava de acompanhante, tá? Enquanto eu ia, eu fiquei observando o vendedor, o outro vendedor. Tinha um atendendo ela, né? Eu não fiquei perto. Aí tinha outro vendedor atendendo um senhor. Aí esse senhor estava comprando uma moto custom. Sabe aquelas motos estilo Harley Davidson, com guidão alto? Beleza. E o vendedor estava falando para ele se sentar na moto. Se ele quisesse andar na moto, ele poderia também. Mas o senhor era muito sistemático. E o senhor não queria de jeito nenhum sentar na moto. Sentar na moto. E ele estava olhando essa moto. De repente, cara, de tanto o vendedor falou, não, senta aí, senhor, não tem problema não. Tal, esse senhor sentou na moto. Na hora que ele sentou na moto, o vendedor falou pra ele assim, ó, não, para aí, parou. Aí aquilo ali me chamou muita atenção. Falou, não, parou, não tô acreditando. E o senhorzinho olhou pra ele assim, né, falou, o que foi? Não tava entendendo nada. O cara fez assim, mano. Falei assim, peraí, afastou, fez assim, ó, como fosse uma foto, um quadro, e falou assim, não, peraí, ué, eu tô vendo uma coisa aqui. O senhor o quê? Ele falou, não, Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro 1. É aquela moto. Cara, o cara deu um exemplo, cara, eu fiquei tão arrepiado na hora, que ele deu um exemplo da época do senhor, porque não é todo mundo que assistiu o Exterminador do Futuro 1, Sim. Que é um filme antigo. Ele deu um exemplo. Cara, no momento que ele falou isso pro senhor, o senhor fez assim na moto, Bruno, cresceu, né? Fez assim, até a postura do senhorzinho mudou. Ele ficou o exterminador, cara. Eu falei, vendeu. Ele conseguiu tocar na emoção do senhor ali, ver a dor, a necessidade dele ali, que era de aprovação, eu acho, né? Sim. De assim, do status. Cara, o senhor mudou. Então eu gostei demais dessa aula aí, velho. Esse é um ponto, né? Que a gente tá conversando aqui, debatendo.
Você já falou para nós que a venda é essa emocional, né? Que até que tô questionando bastante você, não, mas como criar essa conexão e tudo. Por que seria esse ponto da emoção ali? Então, deixa eu te falar, emoção nem sempre é controlável. O cérebro da gente é trino, aí tem uma parte do cérebro que ela vai agir sem você perceber. Por exemplo, se aqui no estúdio aqui começar a aquecer e sair uma fumaça aqui, o seu cérebro, sem querer, vai te falar, opa, perigo, perigo. Você pode pensar assim, ó, não, vamos ver o que é, um equipamento, ou tal, mas seu cérebro tá te falando, ó, sai daí, sai daí. Por isso existem hoje os gatilhos mentais. Até eu indico um livro, é leitura para todo mundo, eu esqueci o autor, mas se chama As Armas da Persuasão, tá? São sobre os gatilhos mentais. E sempre no teu script de venda, na tua fala de venda, como esse vendedor aí tá falando, que eu dei exemplo, você tem que pôr esses gatilhos mentais no meio das suas falas. Você vai ver que a sua venda vai ficar muito mais fácil, tanto no anúncio, tá? Não estou falando na venda pessoal, pode ser no anúncio, através do Facebook Ads, do manager do Facebook, que hoje é o Meta, né? Sim. Google Ads. Então você tem que criar um anúncio e no teu enunciado do anúncio, que é o profissional copyright faz, o que o copywriting faz? Ele põe esses gatilhos mentais dentro do anúncio. E você tem que pôr também isso dentro da tua venda, na tua loja. Eu não sei se sua loja é online, se é física, se você vende por telefone, se você vende por WhatsApp. Então você tem que pôr esses gatilhos mentais. Um exemplo de gatilho mental. Os que eu mais gosto. De urgência. Urgência. Lá no teu texto, na tua fala, você fala assim, ó, se você não pegar hoje, vai acabar. Você está vendendo celular. Ó, esse S23 aqui tá vendendo muito. Se você não pegar, vai acabar. O cara automaticamente lá no CD falou, nossa, eu vou ficar sem. Então, vou ter que resolver hoje. Entendeu? O gatilho da escassez. Vixe, esse celular aqui só tem 2. E outra coisa, de manhã eu vendi 3. E de tarde só ficou esses 2. Depois, só daqui a um mês que vai chegar. Nó, tá acabando, eu quero. Aí você força o teu cliente a tomar aquela decisão. Na hora. Tem outros gatilhos aí também, tem da prova social. Vou te fazer uma pergunta. Você tá na estrada com a sua família. O horário de almoço chegou. Aí você tem 2 restaurantes, um perto do outro. Um tem fila e o outro não tem. Qual que você vai? Geralmente é o que tem fila, né? Por quê? E que já tá validado ou pela quantidade de pessoas, né? Porque quando tem fila, quer dizer que a comida é boa. E o outro você não conhece. Talvez se você tiver com pressa, você vai no outro. Mas quando tem fila, é uma prova social. Fala, vixe, que a comida ali... Ó, tem tanto de caminhão. Se caminhoneiro tá comendo, meu querido, é que a comida é barata e é boa. E prova social também não tem empresa. Muito empresário não faz, tá, gente? Vamos tornar rotina isso aí. Pegar depoimento dos seus clientes. Então, um cliente seu que é muito satisfeito, pega depoimento dele, tira uma foto com ele, posta essa foto com ele. Cara, pra todo mundo ver que você tem qualidade aí. Não é você que tá falando, você é suspeito de falar. Então, seu cliente tem que falar. Entendeu? Outro gatilho também que eu gosto pra caramba é da reciprocidade. O que é isso? Você... Vou dar um exemplo seu. Você tem um potencial cliente, uma empresa. Aí o empresário foi lá, anotou a contabilidade, conversar com você. Então a dor dele é de uma contabilidade. Certamente ele está cotando o preço, ele está conversando com pessoas, vendo a sua índole, a sua honestidade. E chegar lá, do nada, você falar assim, antes de mais nada aqui, antes de acabar a nossa conversa, eu vou te dar essa agenda nossa aqui 2026, você sendo meu cliente ou não. Você decidindo ou não, vou te dar essa agenda aqui, que nossos clientes ganham e depois tem os outros materiais que eu envio e tal. Não sei do que. Cara, o cara vai escutar a tua proposta, vai embora e lá na casa dele, o cérebro dele vai estar assim, ó. Vixe, aquele cara lá me deu um presente. Então,
eu tenho que dar um presente para ele também. Eu tenho que dar. Dentro da tua cabeça tá assim, nossa, eu tenho que retribuir, que você não aceita ficar, não, ele deu porque ele quis. O seu cérebro tá assim, não, se ele te deu, você tem que dar para ele também. Sim. Entendeu? Isso é muito legal também. Sim. Então, ou seja, no processo de venda, a gente precisa, que eu estou entendendo, para ser um bom vendedor, para ter um processo de venda, a gente precisa, primeiro ponto se aproximar do cliente, né? Por isso que é ter carisma, ter Entusiasmo, empatia com a outra pessoa ali, para você ter essa conexão, né? Se você ser sorridente, acolher aquela pessoa, escutar, escutativa ali, para acolher aquela pessoa. Acolhendo ela, você entende o que ela precisa. Você mesmo falou que tem hora que a pessoa não sabe muito bem o que ela quer. Está em dúvida, está insegura, porque fazer escolhas é complexo para o ser humano. Aí nesse processo, você criando isso, usando o rapport, você vai direcionando ele para tomar a decisão. Sim. E outra coisa, gente, é importante falar também. Gere desejo. Gere desejo antes de vender, de chegar no preço. Gere desejo. Mostre o produto, explique o produto, converse, para o cliente encher os olhos ali para realmente querer comprar. Desse ponto de gerar o desejo, me veio uma pergunta aqui agora. Quando começa a venda? Ou quando deveria começar a venda? Sim. Isso aí depende, varia muito de produto. Eu gosto disso, desse método que eu te falei. Primeiro conhecer, primeiro conversar. Tem gente que vai chegar, você vai ver, gente vai chegar muito apressado, querendo preço. Você tem que se adaptar ali, porque senão ele vai embora, você nem falou nada, né? Mas a venda começa de diversas maneiras. Outra coisa que eu gosto de falar gere autoridade também, é outro gatilho. Autoridade, tipo assim, nos seus conteúdos que você publica, no seu estilo de vida, na maneira que você se veste até, você tem que gerar uma autoridade. Você tem que falar assim, a pessoa tem que te ler e falar assim, vixe, o Bruno sabe muito desse assunto. Ele sabe muito. Gere curiosidade. Gere curiosidade também. Você já viu algum outdoor aqui em passo de alguma empresa escrito assim, novidades, vem aí. O melhor lanche da cidade está chegando. Entendeu? É um gatilho mental também. Mas prossiga, eu te interrompi. Não, é que você foi falando aí, agora eu pensei que você pensar num exemplo prático, né? Aqui hoje já teve mais, hoje nem tanto, né? Questões, mas pensando numa loja de roupa ali, porque você falou dessa questão do preço, né? Muitas das vezes o cliente já chega, ainda mais hoje em dia, com rede social, que às vezes já entra na loja, é um olhar no celular e o outro na arara ali. E já chega, quanto que é o preço? Como que a gente caminha para esse... No ir direto no preço aí? Não, isso aí é o feeling que você vai sentir da pessoa. Você entendeu a pergunta? Pra gente... Entendi, mas só que deixa eu te falar. Você nunca... Eu sou de acordo a ser até um pouco rude, porque você nunca vai falar o preço, cara, se a pessoa pelo menos não pôr a mão na roupa. Não vê a roupa, cara. Eu sou contra. Você tem que forçar ela, pelo menos, tocar a roupa. Porque hoje... Mas eu entendo o que você quis dizer. Hoje o teu fornecedor tá vendendo pela internet o mesmo produto que ele vende para você ganhar lucro. Então, sim, lá na internet tá mais barato do teu. O teu fornecedor é teu concorrente. Entendeu? Mas por isso mesmo, a sua vantagem é a experimentação. Se ele quiser chutar, comprar no TikTok da vida, TikTok Shop, no Shopee da vida, pode vir uma coisa ali que ele não agradou, né? O tamanho do pé dele, ficou apertado, ficou grande, a tecnologia é ruim. Entendeu? Então, a sua vantagem da loja física é fazer esse cara experimentar. Então, você tem que forçar ele a experimentar. Sentir, né? Não tô falando como se fosse uma roupa, né? Mas pode ser um perfume, pode ser uma tecnologia, pode ser um serviço. Então, você tem que mostrar para ele ali que compensa, que ele tem uma pessoa direta ali para falar, não é um robô, não é um online, não é inteligência artificial. Então, você tem que provar com ele que você tá ali para dar o respaldo para ele. Sim. Perguntando realmente é por conta disso, né? Que a gente tem visto aí que a pessoa já chega no preço, né? E para ser um bom venda que a gente está falando aqui, a gente tem que deixar o preço por último. Tem.
Porque aí também vai cair, acho que você comentou um pouco das questões das objeções, né? Aham. E como que a gente trabalha essas objeções? Então, vamos focar nessa aí de preço? Pode? Pode? Então tá. Eu tô te vendendo essa caneca aqui. Aí eu já te conheci, já escutei você e tal. Só que quando eu falei o preço dela, vou falar aqui R$ 100, tá? Porque é caro pra caramba de uma caneca, né? Aí você vai falar assim, o que, que você vai falar pra mim? Vamos falar assim, o normal de você falar. Caro, né? Então. E agora eu vou ensinar uns passinhos aqui de contornar objeção, que são meio fora do comum. Mas eu vou falar para sempre você concordar com o cliente. Porque o que o vendedor que não estuda tem a mania de fazer? Não, não tá caro não, porque o material dela é esse, porque eu tenho os custos de funcionário, o senhor vai ver que vai ficar bom pro senhor e tal, não sei do que, não sei do que. Só que o seu cliente já tá no cérebro dele, ele já tá assim, ó, tudo que o Bruno me falar, eu vou rebater, porque tá caro mesmo. Eu entendo que tá caro. Eu dou valor no meu dinheiro. Dentro do cérebro dele, ele tá desse jeito, esperando. Só que a partir do momento que você... há uma distorção cognitiva nele, que você fala assim pra ele, não, concordo com o senhor. Realmente, a gente tem que dar valor no dinheiro da gente. A gente não pode sair comprando qualquer coisa. Aquilo ali, você já quebrou as pernas dele. Já quebrou. Aí o segundo passo é trazer ele pra perto de você. Você vai falar assim pra ele, ó. Ah, não. Já aconteceu isso aí comigo. Aconteceu isso aí comigo, um outro produto que eu também achei caro, tá? Questionei o vendedor e eu realmente não faço essas compras assim por impulso. O senhor tá certinho. Aí depois o terceiro passo é aí que você vai saber que ele tá mentindo ou não. Porque você vai falar assim, ó, Bruno, é só o preço ou tem outra coisa que tá te impedindo de comprar, tal, tal. Ó, a pessoa não tá preparada para responder isso. Você vai ver que ela não tá preparada. Aí você vai falar, não, vai te falar, não, a qualidade é boa, eu tô vendo, tal, não sei do que, o barco já tá virando pro teu lado. E tal. Aí a partir que você sentiu que você já trouxe ele pra junto de você, aí que você vai na objeção. Aí você fala assim, não, porque deixa eu te explicar. O material dessa aqui não é igual ao material daquela outra que o senhor me falou mais barata. Não é igual, essa caneca aqui é diferente. Eu não vendo aquela marca que o senhor falou. Aí que você vai. Então, quer dizer, aí o contorno da objeção é muito mais fácil. Ele já tá do teu lado do jogo, você já virou ele, a cabeça dele. Porque você já concordou com ele. Aí ele vai ver, não, ele concordou comigo que tá caro. Aí por último que você vai explicar por que tá caro. Responder ele. Deu pra entender Sim. ou não? Sim, você precisa entender o motivo da pessoa. Só pra resumir, são 4 passos que eu falei, né? Me ajuda aí. Então, primeiro, você vai concordar com aquela objeção, seja preço, seja, vou ter que conversar com meu esposo. Ah, não, eu sei. Realmente a gente tem que pegar uma opinião de alguém, né? A gente não pode comprar sem falar, sua família é importante, pode ser outras objeções também. Então você vai concordar com ele, você vai trazer ele pro seu lado, falando, se colocando na situação, eu já fiz isso também, já comprei alguma coisa errada, gastei dinheiro à toa e tal. Aí depois, o terceiro passo, o que é o terceiro passo que a gente falou? Você concorda com ele, você nivela ali, você distribui ali. Depois você vai ver se ele tá mentindo ou não. Você vai, deixa eu ver se eu entendi. Então você tá achando isso aqui caro. Tem outra coisa que tá te impedindo? Outra objeção? Aí esse é o terceiro passo. E por último que você vai no raiz do problema. Que se é falta de conversar com o esposo, se é porque tá muito caro, se é porque ele tem que ir embora. Aí você vai, não, entendo que você tem que ir embora. Só que se a gente fechar aqui o negócio hoje, eu só tenho condição de manter essa oferta para você hoje. Então, aqui é dinâmico. Semana que vem eu não posso ter essa oferta. Posso não ter essa oferta. Aí que você vai na objeção, entendeu?
Você nunca vai tentar debater. Porque se você debater com seu cliente, ele vai debater de volta com você, você vai ficar naquela eterna discussão. Sim. Certo? Sim. Perguntando porque que dia a dia o pessoal com que ele vai se relacionar com o cliente, né? Com que ele vai enfrentando ali. E isso a gente pode aplicar tanto para qualquer tipo de negócio, tanto para online, quanto para presencial, como que é? Sim, tanto com online como presencial. Eu trabalhei numa empresa de vendas online. Eu era vendedor online. Só que era através de chamadas de vídeo. Aí eu achei muito legal, cara, que eles têm uma planilha lá de objeções. Então você tem que estudar ela, que a empresa já sabe quais são as principais objeções do cliente. Ela já sabe. Então ela simplesmente mapeou as respostas ali para você estudar e falar com tranquilidade, não ficar nervoso. Sim. Entendeu? Então, de um bom processo de vendas, então a gente precisa conhecer bem o nosso cliente. Precisa. Saber para quem que você quer vender. Uhum, sim. Aí onde que você vai, de acordo com a resposta do cliente, frente a negativa dele de comprar o produto, como a gente está usando aqui o exemplo da caneca, porque que não compraria a caneca para a gente ter as respostas prontas. Uhum. Então, E com entusiasmo sempre, viu? E com entusiasmo para colocar emoção, né? Emoção. Não fica uma questão fria, né? Aí tem outras técnicas de venda aqui também, que até anotei aqui, Quais outras? que eu gostaria de falar para você aqui, ó. Vou falar umas 3 ou 4 técnicas de vendas aqui, tá? Vê se você já viu essa ou não. Você já ouviu falar da técnica dos 3 nãos? Não. Que é, como a gente tá falando muito aqui de PNL, de cérebro, de pensamento, né? Então, quando eu vou te oferecer um produto, principalmente por telefone, WhatsApp à distância, que a gente tá falando, o não já tá na ponta da tua língua para você falar não. Por quê? Primeiro é chato, você vai ter que parar, você vai ter que me ouvir, você vai ter que tirar um pouco do seu tempo para me ouvir. Então, eu só vou desistir da minha venda quando você me falar 3 nãos. Eu não vou desistir no primeiro não. Agora, nesse momento aí é que todo mundo tá descobrindo por que sabe aquelas ligações chatas daquelas operadoras que é o contrário de escuro, e a operadora, né, o contrário de escuro que ela chama, e é o contrário de morto. Sim. Que fica te ligando infernalmente todos os dias. Você já atendeu uma ligação daquela? De vez em quando atende. Então, se você não falar 3 não, o cara não desiste. Porque o primeiro não seu é automático. Ah, não preciso. Aí ele vai falar, não senhor, mas ele vai te explicar, não senhor, mas esse plano tem mais vantajoso, tem mais internet, tem mais minutos, tem mais coisa, ele vai te explicar. Aí você vai falar assim, ó, não, mas realmente eu não quero. Aí no segundo não, ele vai te explicar, e no terceiro não, ele vai te mostrar o tanto que você está sendo bobo. Mas senhor, você não gosta de economizar dinheiro? Agora me responde, você gosta de economizar dinheiro? Sim. Você não gosta de economizar dinheiro, Bruno? Porque essa aqui é muito mais vantajosa para você. Eu tô vendo aqui o pacote de dados, seu tanto que você usa e tal. Aí, quando você falasse, ó, o terceiro não, você escutou minha proposta de venda, você escutou tudo, eu te falei as vantagens, tudo, e realmente você falou não. Aí quando você fala, repara, quando você fala a palavra 3 vezes não, na terceiro não, ele vai falar assim, ó, muito obrigado, a operadora tal agradece, tchau, tenha um bom dia. Enquanto você não der o terceiro não, ele não vai parar de conversar com você. Então, ou seja, você já está meio que esperando ali o roteiro. O roteiro. Então, isso é uma dica de venda, porque você não pode, principalmente para quem vende na rua, para quem vende por ligação, você não pode desistir de primeiro. Ah, eu sou aqui do plano da internet tal, queria conversar com você. Aí a pessoa, não quero, viu? Não pode. Então, muito obrigado, tchau. Você nem falou o que era, você nem viu qual que era a operadora dele, você nem viu quanto que ele pagava. E o cliente também não sabe. Porque talvez ele está deixando de pegar uma vantagem. Então, para você ser um bom vendedor, então, você precisa ter uma certa resiliência forte. Uhum. Sim. Dessa força de enfrentar essas barreiras. Você tem que ser carudo traduzindo em miúdos. Traduzindo em palavras, né? E outra coisa, agora eu já vou emendar outra técnica, a segunda técnica que eu vou falar aqui. Sim. Que é o contrário dessa. São a técnica dos micro-sims. Micro-sim. Lembra do exemplo que eu falei do vendedor lá que falou do Arnold Schwarzenegger e tal, né? Vamos imaginar ele. Então, no comecinho da venda, quando você está começando a conhecer seu cliente, você faça perguntas
que a resposta será sim. Porque o sim, ele gera uma energia dentro do teu corpo, no seu cérebro, uma dopamina que você fica mais propenso a ser feliz a comprar. Por exemplo, assim, ó, nossa, Brunão, se você comprar essa moto aqui, imagina o que é de gasolina. Você acha que você ia economizar bastante gasolina? Que você só tem carro, né? Você ia economizar gasolina? Com moto, sim. Deixa eu te fazer outra pergunta. E no trânsito? Imagina esse trajeto de meia hora você fazer em 10 minutos. Você ia gostar? Sim, Sim, né? Nossa, ia ser top. com certeza. Então, só você faz pelo menos a pessoa falar de 2 a 3 sims. Antes de você começar a venda. Entendeu? A moto é bonita? Você gostou dessa cor? Ah, que cor que você prefere? Vermelho. Esse tom de vermelho você gostou? Sim. O cara no cérebro dele já tá preparando ele. Tô gostando, gostei, tô gostando, vou gostar mais. Aí só tá um passinho pra comprar. Entendeu? Essa aí é a segunda técnica que eu vou te falar. Outra técnica também que eu queria te falar, que é uma técnica de 2 empresas também, são casos. Não é uma técnica, na verdade, né? São casos pra gente tirar de exemplo. A estratégia mesmo de venda chama freemium. Freemium sabe de free? Free, que é de graça? Sim. Freemium. Essa estratégia é usada por diversas empresas. Talvez você, com certeza você já passou por isso, mas você não lembra, tá? Você já jogou no celular? Já jogou? Deixa eu te fazer uma pergunta. O joguinho que você jogou, você já jogou algum jogo que ele te deu uma versão de graça ali do jogo, só que aí depois tem outra versão paga? Sim. A grande maioria hoje em dia é assim. Então, eu vou dar exemplo aqui da minha filha. Esses dias eu tava vendo no meu celular que ela tava querendo jogar, tá? O Minecraft, um jogo famosão. Tem um Minecraft Trial lá que ele é de graça. Só que aí, ele é bem limitado. Pra que a empresa, se ela vende o Minecraft mais legal, que é o completo, ela vende até por R$10, tava olhando até esses dias, R$9,90, tá? Ela vende a versão do jogo top, com tudo, com os personagens, com o mundo inteiro liberado, por R$9,90. Então por que ela tá te colocando no mercado uma versão menor do jogo de graça? Por quê? Pra você se familiarizar com o jogo, pra conhecer o jogo. Pra você experimentar. Experimentar. Então, quando você experimenta, você vê. Às vezes você não queria, mas depois que você experimentou, você falou: que legal, cara, isso aqui. Aí você quer passar numa fase lá, tá bloqueado. Por quê? Que é só na outra versão. Algum recurso a mais. Eu com recursos a mais. E eu tenho uma história muito interessante pra contar, cara. Que é 2 histórias aqui. Você já ouviu falar da história da Gillette? Bom, não sei. Então, se eu não me engano, não sei se era o dono, se era o nome da marca ou o dono da marca chamava King Gillette, tá? Aí o que acontece? Na época lá, meados de 1800 aí nos Estados Unidos, todo mundo se barbeava. Como é que você acha que todo mundo se barbeava? Com faca? Com a navalha, né? Com uma faca, você não. falou certo, ou com uma navalha, certo? Aí o cara tava bem lá na casa dele, tranquilo, teve a ideia. E se eu tivesse um aparelho que eu trocasse a lâmina dele, que a lâmina fosse descartável? Por quê? Por causa que eu não ia precisar afiar toda hora, tá? Não ia precisar limpar toda hora, e por causa que é mais higiênico. Que é a mesma navalha que passa em você, passa no rosto. Você vai no barbeiro, passa em todos, rosto de todos os clientes, certo? Ele modelou o produto. E o que ele fez com esse produto? Ele distribuiu de graça o aparelho de barbear. Só que o negócio dele não era vender aparelho de barbear, era vender a lâmina de barbear. Então ele criou um metal mais barato, afiado, que se desgastava com o tempo, mas você poderia descartar ele. E simplesmente trocar do aparelho, colocar uma nova. Simplesmente, se você for pensar nessa estratégia desses jogos, ele fez isso. Ele deu uma versão do produto dele para a pessoa experimentar, e depois falou assim: agora que se você quiser mais, compra. E no primeiro ano, eu acho que ele vendeu 50 e poucos.
aparelho e 100 e poucas lâminas. A partir do segundo ano, 70 mil, 90 mil virou essa mega empresa que é hoje. Sim. Bom, é usar a estratégia do desejo, né? De facilitar, solucionar o problema do cliente. Né? Pro cara sentir, pro cara ter experiência, pro cara ter emoção de usar aquilo realmente é prático. Outra estratégia que eu gostaria de falar aqui que é sobre um pouco de autoridade e prova social, tá? Que são os gatilhos mentais que a gente falou. Você já ouviu falar do início da Red Bull? Das latinhas que eles jogaram nos lixos da cidade, Das né? latinhas e tal. É um produto novo no mercado, energético. Ninguém conhecia, ninguém bebia, ninguém queria beber. Certo? Aí os donos da Red Bull começaram a ir nas principais baladas, festa de Londres, eletrônicas, etc e tal, nesse cenário, e começaram a encher os lixos de latinhas vazias do Red Bull. Amassava as latinhas, colocava no lixo. E nisso a galera, o público jovem começou a ver e falar assim, caraca, que é essa bebida nova? Todo mundo tá bebendo, todo lugar que eu passo as lixeiras tá lotada. Aí começou a despertar outro gatilho que é o da curiosidade. Aí teve a prova social, autoridade, curiosidade. As pessoas começaram a comprar o Red Bull. E outra coisa, começaram a dar pros DJs de graça o Red Bull. Então, sempre o DJ tava tocando, o que tava lá do ladinho dele? A latinha. A lata de Red Bull. Então, essa aí é uma coisa, só tô falando pra quem estiver assistindo a gente, né? Pra abrir a mente, que tem várias coisas aí dentro das vendas, várias estratégias que a gente pode usar. E até mesmo o WhatsApp. Até mesmo o WhatsApp. Né? Porque hoje eu tenho visto que o consumidor vem migrando bastante pelo WhatsApp, né? Uhum. Então tudo isso dá pra se fazer através do WhatsApp. Dá pra fazer também. Então, se a gente fosse falar agora, assim, então, o empreendedor tá lá, querendo crescer a empresa dele, tá com dificuldade de vendas, não sabe vender, qual que é o primeiro passo? Ou como que ele monta esse processo que a gente conversou aqui, de várias dicas que você trouxe? Então, eu espero ter atingido muita gente através de insights, né? Alguém deve ter tido pelo menos uma ideia. Comenta aí, viu, galera? Manda aí, deve ter pelo menos um insight. Mas eu aconselho procurar na internet script de venda, copywriting, que é formulação de anúncios. A partir daí já é o primeiro passo. Você já vai ver exemplos, você já vai metodologia. Então eu acho melhor realmente, trocando as palavras, estude. Estude. Sim. Que seu produto você já conhece. Conhecer o produto. Conhecer o produto, né? Com certeza O produto ou serviço dele aí, né? Que quem está abrindo empresa é importante falar isso, porque tem gente que quer abrir uma empresa. A dica que eu dou é validar. O que é validar? Faz quantidades menores, vende para amigos, parentes ali e pede feedback. Acho que tem um ponto importante que a gente poderia incluir, que eu pensei que agora a pessoa não pode ter nem vergonha nem segurança do produto dele. Se ele não tiver essa confiança no produto dele, ali, no serviço dele, ele não vai conseguir trazer como convicção, entusiasmo para o cliente, né? Eu vou te contar um caso aqui. Eu estava lendo uma notícia. Você viu o que o CEO mais alto do McDonald's fez, cara? O vídeo lá que fizeram cara, ele comendo lanche, né? Deram um lanche, cara, que era pra ele dar uma mordida. Ele deu uma mordidinha tão pequena no McDonald's, cara. E fez realmente o McDonald's... Cara, ele passou a imagem que ele não tá gostando do produto. Do lanche, cara. Era pra ele dar uma mordidona. Nossa, McDonald's. Nos comerciais que a gente vê, sempre o cara dá uma mordidona, né? Sim. O CEO da empresa puseram o cara. Não explicaram pra ele nada. Ele pegou, o cara tem uma boquinha também pequenininha. Dá uma mordidinha, cara. Foi o maior marketing negativo pro McDonald's. Sim. Aí depois os outros concorrentes fizeram até uma réplica desse comercial, tom provocativo, né? Sim. Achei legal demais. O McDonald's, o Burger King, é muito legal ver o marketing deles, que sempre eles estão batendo de frente. A Coca-Cola com a Pepsi também, sempre bate muito de frente, então é legal pra caramba. Sim. Então a pessoa tem que conhecer esse produto, o que mais que ele deveria... Esse roteiro, né? Tem que seguir o roteiro, tem que criar... conhecer o cliente, falar, escutar ele. E chamar, até chegar no ponto de chamar ele pra ação, que é o momento de pagar.
E outra coisa, tem uma coisa que eu gosto de falar, tá? Para todo empresário. Quando você vai montar uma empresa, e se a sua já tiver montada, apresse-se. Tem uma coisa que chama fatores críticos de sucesso, tá? O que é esses fatores críticos de sucesso? Vamos falar aqui um exemplo de uma pastelaria. Eu tenho uma pastelaria. Se toda pastelaria da cidade vende no cartão, eu tenho que ter maquininha de cartão antes de eu abrir, tá? Se toda pastelaria da cidade vende Ambev, eu tenho que vender Ambev, que o público já está direcionado para aquilo ali. Eu falo isso, as pessoas falam, mas isso aí é claro. Claro não, gente. Muita gente começa ali, alguns erros ali que você não acredita. Você não acredita. Deixa eu ver se eu consigo pensar no exemplo aqui. Por exemplo, você vai... vou dar um exemplo besta aqui. Você vai vender uma calça, mas você podia ganhar muito mais se você vendesse um cinto, se vendesse uma meia, se você indicasse uma costureira para fazer uma barra. Se você faz a barra, é um diferencial. Inclusive, isso aí falando sobre vantagem, tá esquecido da estratégia mais simples, desculpa. Vou voltar aqui se você me permitir. Sim. Que é uma estratégia que é o CBV, tá? Até é importante você falar isso aí. Você perguntou como que eu começo? Começa nisso, tá? Que é o CBV. O que você tem que falar para o seu cliente primeiro? Uma característica, um benefício e uma vantagem do teu produto, tá? Ou serviço, claro. Vamos supor que eu vou te vender uma televisão. Lembro do entusiasmo. Ô Bruno, e aí, cara, que você tá procurando televisão? Nossa, cara, uma tela faz falta, né? A Copa vai vir aí. Você gostaria de assistir numa tela nova? Gostaria. Sim. Beleza. Ó, essa aqui, ó, ela é Full HD, 4K, inteligência artificial, tá? Você tá falando o que do teu produto? Característica. Quando você acaba de falar as características, você vai falar os benefícios daquela característica. Nossa, Bruno, imagina você com uma imagem de cinema, cara. Isso aqui é a qualidade do cinema. O 4K dela que eu tava te falando significa que você vai ter um som na tua casa. Imagina o seu vizinho ter que pedir pra você abaixar a televisão dependendo, cara. Imagina você assistir aquela imagem de cinema na tua casa. Entendeu? Aí você falou o benefício da televisão. Agora, você vai falar a vantagem. Ó, esse aqui é o único modelo 2027 que já tem. Nós estamos em 2026, esse aqui é o 2027. Se você tiver, o seu vizinho não vai ter. Só você que vai ter. Você vai falar, vixe, aí eu vi a vantagem. Só eu que vou ter? Só você que vai ter. Outra coisa importante para falar. Não esqueça do CBV, viu? Característica, benefício e vantagem. Outra coisa do PNL também. Eu ia esquecendo, ainda bem que eu lembrei. Evite palavras negativas. Evite as palavras que contenham não na tua fala de venda, tá? Vamos fazer uma encenação aqui, nós dois, que você queria comprar uma camiseta, tá? Aí eu já conversei com você, já fiz aqueles passos, já te convidei para tomar um café, perguntei o que você queria, te escutei. Você falou, não, realmente eu quero uma camiseta. Ah, Bruno, você tem ideia de alguma camiseta aí que você quer? Aí só que você já trouxe, definido na tua mente qual camiseta que você queria e a cor que você queria, tá? E o tamanho, claro, né? Que você vai saber seu tamanho, né? Então me fala aí a camiseta que você queria. Sei lá, uma polo azul. Você queria uma polo azul, lembra não? Ah, polo azul, que número que você queria? M. M? Só que Bruno, eu não tenho a M. Só que eu não vou te falar que eu não tenho a M. Ou não, você queria uma polo azul M, né? Bruno, eu tenho uma polo azul ali, só que ela é preta. Ela veio substituir essa sua aí. E eu tenho ela M. É melhor que essa que você queria, porque a cor do inverno de 2026 é preto. É preto fosco. Vou ali pegar pra você. Eu te falei que não tinha? Indiretamente, sim, né? Mas só que eu não usei a palavra... Você não criou resistência com o cliente. Eu não usei a palavra não. Sim. Você direcionou ele para outro caminho.
E a recíproca é verdadeira, tá? Sim. Você usa palavras positivas pro seu cliente, tá? Nossa, cara, essa camiseta que você quer é incrível. Você tem que abrir, né? Abrir ampliar em vez de reduzir. Ô, essa camiseta que você quer, Bruno, ela é top de linha. Todo mundo quer ela, cara. Tem poucas unidades aqui. Então, eu tô falando coisas positivas pra você. Tô falando que ela é linda, que ela é incrível, que ela é demais, que ela é top. Entendeu? Sim. Então, esse faz parte de PNL também. Então, é importante o vendedor assistir isso aí e saber. Sim. Bom, Thales, o papo tá bacana, mas a gente precisa encerrar, né? E nesse encerramento, deixa uma mensagem para o nosso público, para esse empresário que está precisando aumentar as vendas, ou está precisando melhorar as vendas, ou porque ele seja tímido, ou seja inseguro, ou acredita que não sabe vender. O que você poderia deixar de mensagem para ele aí? Vou deixar de mensagem para todo mundo. Primeiro, hoje em dia com a internet, ou você tá nela ou sua empresa vai acabar, tá? Segunda coisa, pense em tudo que a gente falou aqui, todas as estratégias que a gente falou aqui nesse podcast. Adapte ela ao seu negócio. Existem outras estratégias também. Siga mentores, vendedores, mentores de venda na internet. E não tenha medo. Não tenha medo. Por incrível que pareça, eu também já vi muitas pessoas tímidas assim venderem muito e serem bastante carismáticas. Então, é treinamento. Tem como aprender, sim. E com certeza vocês vão conseguir também. Eu consigo, eu vou conseguir. Toda hora eu tô nesse dilema aí. Queria agradecer ao Bruno aqui. Tomara que tenha sido produtivo, né? Sim. Espero que depois a gente fale de outro tema. Vamos sim. Vamos gravar outros temas aí. E deixar um abraço aí para todo mundo, para minha esposa, para minha filha. E é isso aí. Certinho. Muito obrigado aí, Thales, pelo seu conteúdo, pelo seu conhecimento. Desculpa. Quem quiser, @ThalesAcorinte, tá? No Instagram. Quem quiser me contactar, eu passo meu telefone lá, tá? Sim, a gente divulga junto lá. Certinho. Agradecer a sua presença aqui, seu conteúdo, foi enriquecedor. Trouxe vários exemplos práticos, né, que o empreendedor pode aplicar aí no dia a dia. Hoje mesmo, agora assim que ele está assistindo esse aqui, você deixou bem claro o que ele pode fazer com coisas simples, né? Isso que é importante, né? Sim. E quero agradecer você também aí por estar nos acompanhando, né? Assim como já disse, que o Thales trouxe vários conteúdos para você, várias dicas, várias orientações que você possa aplicar aí na sua empresa para poder vender mais. Como nós dissemos, não precisa ser mesmo que você seja tímido, inseguro, a venda é criar um relacionamento, né? Por mesmo mais tímido que você possa ser, se você criar esse relacionamento, essa conversa com o seu cliente, a venda vai ficar mais fácil, né? Foge-se do campo do preço, mas sim para que o CBV, né? Características, benefícios e valores e vantagens, né? Você mostrando isso para o seu cliente, a venda já vai estar bem encaminhada. E é isso que você deve fazer no seu negócio. Não se sinta de segurança, porque aquilo que traz dinheiro para a sua empresa, que vai fazer ela crescer e você atingir os seus objetivos, são as vendas. É a porta de entrada para você começar a atingir os objetivos. Então, quero agradecer também a B2B Contábil, que nos auxilia na produção desse podcast, Você Pode, e ao Juliano Mexerica, aqui com a direção e a supervisão aqui no Estúdio Casebre. Um grande abraço e até o próximo podcast. Até o próximo Você Pode.